Estas são Conversas Fora de Moda, um podcast do BIT para perceber como o setor têxtil e a moda estão a ficar mais amigos do ambiente através da bioeconomia. Olá, sejam muito bem-vindos às Conversas Fora de Moda. O meu nome é Joana Barrios e vocês já sabem que aqui falamos de muitas coisas, mas sempre todas elas em torno da circularidade. Hoje temos dois convidados muito especiais para abordar um tema muito atual: cultura e bioeconomia. Este é um novo movimento e para conversarmos, convidamos Eduardo Rego, que passa a sua vida em busca de um equilíbrio perfeito e cuja voz estamos muito familiarizados com, e ainda Luís Cristino, que depois de ter passado uma vida enredado entre tantos fios e tantas malhas, neste momento se dedica quase em exclusivo à OMA. Já vamos ficar a saber o que é a OMA, o que fazem o Luís e o Eduardo, mas em primeiro lugar, bem-vindos. Olá, muito obrigado. Muito obrigado pelo acolhimento. É sempre simpático estar no meio de amigos a falar de coisas tão sérias. Por falar em coisas sérias, como é que se cria uma cultura de bioeconomia? Isto é uma coisa complicada de se começar a criar, mas é preciso olharmos para isto com bons olhos e olhos assim mais acutilantes, verdade? Sim, criar uma cultura de bioeconomia é realmente uma coisa, à primeira vista, se calhar complicada. Mas, se formos a ver, aplicar a bioeconomia no setor têxtil, ela não é só uma revolução tecnológica, não é? É também uma mudança cultural, que é precisa, e quando eu digo uma mudança cultural, não vamos só culpar, como costumamos todos culpar, os consumidores. É cultural na produção e cultural, digamos, no consumo. Isto para dizer que a bioeconomia pode ajudar a repensar a moda e da forma como podemos integrar a natureza num setor que é tão nefasto para o planeta, não é? Neste caso aqui em concreto, e ainda bem que já falou destas coisas, Luís, criar esta cultura de olhar para as coisas com outros olhos, na moda e não só, em mais setores, retirando um bocado o peso do consumidor final, porque o consumidor final até há muito pouco tempo era o responsável por esta narrativa, e isso é muito complexo de gerir, porque assim não há mudança, não é? Libertando-nos aqui desta lógica da culpa, e pensando não só na natureza, mas em todos os setores, é essencial estabelecer pontes e articular todos os setores para um pensamento cada vez mais sustentável, sustentável. Nós aqui referimos sempre o sustentável já também com o peso de ser uma palavra muito gasta e hoje em dia emprega em tantas fases da vida, das empresas, etc. Portanto, Desculpa interromper, Joana, acho que deve ser a palavra mais usada no dia-a-dia de todos nós. e ainda não foi a palavra do ano, já utilizámos brain rot, tantas coisas e nunca utilizámos sustentável enquanto palavra do ano. Isto também diz bastante sobre a seriedade com que olhamos para o assunto. Num momento em que politicamente as agulhas começam a alinhar numa direção que vai no sentido oposto do caminho que temos estado a fazer até hoje, ou nos últimos 20 anos, digamos assim, como é que nós conseguimos pensar de uma forma transversal a todas as indústrias e também não só a questões que estão ligadas aos consumidores, mas também a quem produz? Como é que se começa este discurso? Luís, acho que esta pergunta é mais para si. Assim, o discurso ou como é que se começa, digamos, do lado da produção, é que o setor têxtil é, por incrível que pareça, apesar de predominantemente estarmos habituados a pensar que é o algodão que é o rei, não é. O algodão não é o rei. Continua a ser, são as fibras sintéticas, quase 70% daquilo que nós vestimos é sintético, e começa por aí. Começa por aí porque é uma indústria, por incrível que pareça, extremamente dependente de combustíveis fósseis, de produtos petroquímicos, e digamos a bioeconomia, ou os produtos de biobase, os processos baseados na bioeconomia, na biotecnologia, vem aqui criar uma revolução, ou mais uma revolução, digamos, no setor têxtil, para que o setor continue, eu quase que diria, para o setor encontrar o seu equilíbrio.
o equilíbrio para o planeta e, digamos, se no passado nós podemos aqui, se calhar, pôr aqui o setor têxtil em 3 fases. Na Revolução Industrial, quando começámos a produzir em massa, quando depois entra a era dos sintéticos e a democratização da moda, não é? Em que hoje vivemos uma moda descartável face à facilidade com que se produz por estarmos a viver a era dos sintéticos, se entramos na era da bioeconomia. E eu acho que é aqui o regresso ao equilíbrio. O regresso ao equilíbrio que o setor tem que encontrar, porque a continuarmos desta forma, e cada vez vamos ter mais roupa, cada vez vamos ter mais pessoas para vestir, não é? A continuar neste ritmo, não sei o que é que poderemos vir a vestir. A bioeconomia vem, digamos, de certa forma, trazer aqui este equilíbrio entre aquilo que nós precisamos vestir e aquilo da forma como se vai produzir, de uma forma totalmente, digamos, não, ia dizer isso mesmo. Isto levanta sempre grandes questões ligadas com o desenvolvimento de uma economia sustentável. Isto porquê? Porque a economia está assente em modelos altamente extrativos, em modelos que cansam o planeta, que esgotam recursos, que são altamente poluentes. No entanto, também já se chegou à conclusão que a alteração brusca deste tipo de modelos também poderia causar um movimento que acaba por criar um conflito, não é? Não só de interesses, mas também um momento muito frágil para todas as populações que se dedicam a trabalhar no setor têxtil, desde tudo o que são fábricas deslocalizadas, que é assim que se fala delas, não é? Até à produção mais local. Pensando nisto tudo, e esta pergunta vem um bocadinho mais para o Eduardo, é através de uma observação do planeta e de como a natureza reage a esta agressão permanente que surge o seu interesse por este tema? Joana, eu não consigo entrar nestas temáticas, nesta atmosfera de reflexão, sem recorrer à visão holística que eu tenho. Dedico-me há décadas aos equilíbrios. E neste momento eu sinto que há metástases de incongruência em todo o corpo chamado planeta. E o agente mais nocivo, aquele que causa a infecção, digamos assim, é o ter humano. Ter humano. Aquele animal que abandonou a riqueza do ser e se foca hoje em ter. Nós temos obesidade em tudo, também nos têxteis. Também nos têxteis. Não é por acaso que este âmbito é o segundo predador do planeta neste momento. Depois do petróleo, vêm os têxteis. Há a mania de nos vestirmos cada vez mais, gente que não tem armários para pôr tanta roupa. É horrível. Depois temos alguns nomes importantes da moda que vão fazer no deserto da Atacama grandes passarelas como se isso fizesse sentido. O infrator nunca pode ser o mentor. Não pode apelar à consciência. Não pode. E nós temos que fazer esta destrinça logo à partida. Neste contexto vão sempre ouvir-me falar de consciência. Consciência até ao fim do mundo. É nela que eu moro há muito tempo. Minha querida, não foi por acaso que eu criei, e o Luís sabe, a certificação da consciência. E tenho por trás universidades. A ONU já conhece isto. E, portanto, eu desafio daqui o CITEV a assumir esta dimensão maior. Porque a sociedade é sempre a dimensão alargada de nós próprios. Nós estamos em crise, estamos em praga biológica, já que estamos no âmbito da biologia, da bioeconomia, disso tudo. Se nós formos atrás à antiguidade clássica, nós tínhamos alternadamente gente mais virada para os números, para a economia, não se falava de economia na altura, mas era
mais ligada para a produção, para as coisas que são palpáveis, físicas, e de vez em quando vinha um filósofo que tentava arrumar, fazer um novo alinhamento para que não se perdesse o foco. Foi assim que cresceram e pulularam, sobretudo na Europa, as universidades que nós hoje estamos a chutar para canto. Hoje, a disciplina de filosofia quase não existe. A maioria não quer ir para lá. E ela é tão importante porque, como dizia Saint-Exupéry, o homem que escreveu O Príncipezinho, o essencial é invisível aos olhos. Portanto, contem comigo para a consciência. Ainda bem que fala de consciência, ia dizer, porque eu acho que é através da consciência que nós podemos criar cultura. Através do pensamento crítico e através da hipótese de pensarmos em conjunto, que eu acho que é aquilo que fazemos aqui nas conversas fora de moda, que na verdade nunca se revelam fora de moda, revelam-se todas dentro de uma... Joana, só um pequeno pormenor para acrescentar àquilo que eu referi. Força. Num tempo de alterações climáticas e procura da paz, não é possível fazer essa equação sem propiciar a toda a gente, porque nós todos somos somos agentes de mudança, que é uma constante na vida, não há outra, é a mudança. Mas nós não estamos a focar-nos naquilo que é essencial. Nós precisamos de ter à mesa toda a gente com direito aos recursos da terra, que é a casa comum. Nós precisamos disso. É uma coisa tão simples. Por isso é que, ao nível da indumentária, eu sou incapaz de andar a comprar permanentemente coisas. Eu só vou a saldos quando é o restinho. Às vezes tenho pena de não apanhar determinado estilo, determinada peça de roupa, mas paciência. Por isso é que eu seleciono tantas viagens que faço, não é? Só vou a uma por ano e é muito seletiva. Eu quero ver aquilo. Eu viajo permanentemente, a cada fim de semana, em 2 programas, por tudo o que é belo no planeta. E, portanto, consigo dar cartas nesse contexto. Porquê? Porque eu sinto o feedback dos telespectadores. O Luís é testemunha disto, porque me tem acompanhado um bocadinho em todo este discurso. É extraordinário. Eu estive na semana passada, na quinta-feira, com uma vereadora que esteve na última COP, que a ONU organiza, não é? Azerbaijão, foi no Azerbaijão. Desde muito antes do Natal que andávamos a preparar esta reunião. E havia sempre outras coisas. Sabem como ela começou o nosso encontro? Estamos a falar do concelho mais eco do país. Não sei se sabem qual é, não vou dizê-lo. Mas é aqui muito perto. Ela disse-me assim: Eduardo, soube coisas de si incríveis. A partir de agora vai tratar-me por Filipa. Mais nada. No final deu-me um abraço que custou a desligar. E disse: Eduardo, por favor, use essa voz para nos levar a todos ao campo da consciência. Ok? É muito importante isso. Muito importante. Há um discurso muito palavroso, muita poeira no ar. Temos falado disto às vezes, Luís. Todos, não é só nós os dois, todos. Sim, toda a gente. Mas nós exatamente. queremos agora ficar a saber o que é que são essas conversas que vocês mantêm. Curiosidade. Eu subscrevo aquilo que o Luís diz, porque é muito focado nas percentagens que nos dão sustentabilidade ao nível do discurso, dão força, não é? É muito simples as conversas que temos e vão já saber. Eu quando mudei, como há bocado disse, quando deixei de andar enredado nos fios e nas malhas, queria fazer uma paragem e conversa para ali, conversa para acolá, isto também porque o fato que eu vestia já não me assentava bem, relativamente àquilo que eu vestia, àquilo que eu pensava, e houve 2 pessoas que me levaram a esta nova vida. Um entusiasta da biotecnologia e da bioeconomia, e outro, que eu não vou dizer qual, mas que falava de consciência e certificação da consciência. E que me pôs aqui a semente, digamos, dizer que porque é que havíamos de estar a produzir ou a fazer as coisas de uma outra forma. E as coisas podem efetivamente ser feitas de uma outra forma, e prova disso está aqui a prova de estarmos aqui hoje todos, os 3 sentados a falar, que é o BIT,
a prova disso que se pode realmente fazer alguma coisa diferente. O que é que se pode fazer efetivamente diferente? Porque a minha observação do mundo é menos extensa e menos longa que a do Eduardo. No entanto, tu atua em várias áreas, certamente também provavelmente menos aprofundada que a do Luís, mas a minha observação diz-me que, tal como numa religião, é difícil que o público, e entendamos por público toda a população, um, se sinta permanentemente motivado para ser melhor e não ter melhor. O ter melhor está ancorado e relacionado com uma série de outras questões que também têm a ver, infelizmente, com poder de compra, e com acessibilidade. Mas com esta questão de se ser melhor na nossa forma de consumir, porque nós todos os dias, infelizmente, antes de sermos seres humanos, somos consumidores e somos tidos e percepcionados pelo outro, enquanto consumidores. Para além do peso que recaiu e continua a cair sobre o consumidor, é preciso assim uma espécie de pequeno guia, que isto aqui é uma provocação ao Eduardo, uma espécie de pequeno guia certificado, de como ser melhor, ou um pequeno guia de como assumir comportamentos e práticas amigas do ambiente, mas também amigas da nossa consciência, amigas do nosso poder de compra, de tudo isto. Como é que nós chegamos aqui? Como é que se faz isto? Eu estou à espera que o CITEV, e já me disponibilizei várias vezes, que me convide para um grande evento que pode ter até várias palestras, não é? No Norte. Um pouco como acontece no casino, 900 pessoas, não precisamos ter tantas na sala, mas gostava de ver assim umas boas centenas, não é? Para, de uma assentada, eu falar de uma série de aspectos que são absolutamente pertinentes e urgentes para nós mudarmos de atitude. Deixem-me fazer uma pequena reflexão. A retórica da sustentabilidade tem os dias contados, tal como a fazemos hoje. E ainda há dias tivemos uma conversa nossa, Luís, a propósito daquela professora que veio de Amsterdão, não é? E que dizia que este ângulo de visão das coisas estava a mudar na Holanda, não é? Ou nos Países Baixos. A falta de inclusão nas empresas. Estou a responder, Joana. Sim, A falta de inclusão nas empresas. A toxicidade dos comportamentos. A ecologia não é só pôr no caixote certo. E a luta doentia para alcançar objetivos a todo o custo vão ser fatores tão desestabilizadores que os milhões de euros que hoje alimentam o discurso green or smart vão sucumbir perante a urgência que rege a consciência, perante a verdade que rege a consciência. Nós vamos ter que parar, porque tudo onde há obesidade, onde há gordura a mais, onde há dinheiro a mais e tem-se esbanjado dinheiro, nós sabemos que de vez em quando surgem plantas daninhas. Nós temos exemplos na sociedade portuguesa de gente que se abotoa com milhões, não é? E agora tem problemas com a justiça. Nós estamos vendidos ao mal em muitos aspectos, nomeadamente nesta área. Nós não precisamos de tanto. Ponhamos na nossa cabeça e na nossa consciência que hoje, mais que nunca na história, o menos vale mais, mas muito mais. Muito mas mais. A minha pergunta continua a ser, acho que talvez qualquer um dos dois consiga responder, talvez o Luís de forma muito objetiva, como é que num modelo de sociedade assente numa economia de mais, de gordura, de obesidade, de assambarcamento, conseguimos que o menos se torne uma virtude, mas uma virtude transversal. Há um exemplo que eu costumo dar do menos ser mais, porque assim, a sustentabilidade e a circularidade é isso mesmo, é com o menos fazer mais, ou com o menos fazer o mesmo. Só que nós hoje em dia estamos aqui com esse mais, é um mais de pior qualidade. Eu costumo dizer que tenho muito orgulho em ter no armário alguns casacos que eram do meu pai, ainda mais novo, que ele usava, ainda mais novo daquilo que eu sou hoje, algumas roupas algumas camisas e casacos do meu avô,
que tenha perfeita consciência que se eu for a comprar hoje um casaco, não é? E se o deixar para o meu filho, para filhos ou para sobrinhos, eles não vão chegar lá porque eles não vão aguentar o tempo que estão guardados no armário. Ou seja, isto para dizer que sim senhora, há gordura, como estamos aqui a dizer, há obesidade, mas essa obesidade, como em tudo, é má. É má porque aquilo que nós compramos é de pior qualidade daquilo que nós tínhamos antigamente. Voltamos na questão da sustentabilidade, é a durabilidade, é sim senhora de comprarmos se calhar melhores peças, se calhar aí precisamos de um bocadinho mais de poder de compra, mas ela, em termos de uso, ela vai ficar muito mais barato. Ou seja, há que... Termos que ser seletivos e tudo, desde logo na atitude, seletivos. Senão nós passamos a ser, a dar guarida a monopólios como a China é. Sabem perfeitamente. Aquilo não há termo, não há limite para a produção. Não pode ser. O planeta não aguenta. Pura e simplesmente não aguenta. Não é? Mas isto é em todas as áreas de produção, como Sim, sabem. E a questão de assentarmos a produção, seja do que for, não só de têxtil, mas de outras coisas, relacionadas com a natureza e a parte bio, não podemos esquecer que a gordura que o Eduardo estava a falar e o termos mais dinheiro, mais poder de compra, 55% do PIB mundial vem da natureza. Ok? Se vamos à cabo dela, nem vamos ter dinheiro, nem vamos ter como produzir. Ou seja, se não houver, isto é aquela questão da pescadinha do rabo na boca, sem lucro não há planeta, mas também sem planeta não há lucro, não é? E entrando aqui um bocado ou voltando um bocado aqui um bocado ao tema, a questão de produzir de uma forma com biotecnologia e bioeconomia, é isso mesmo, é neste momento o tal equilíbrio que eu cá estava a falar, de irmos buscar produções ao produzir de uma forma muito mais concentrada e de podermos causar menos impacto. Porque hoje em dia é aquilo que nós precisamos de repensar. Sim senhora, a questão da sustentabilidade está a gasto porque foi mal vendida, e isto é um termo muito feio daquilo que eu estou a dizer. Não sei se foi mal vendida, eu acho que foi vendida em excesso e foi vendida sem Foi vendida critério. como um bicho-papão, aquela questão de se não formos por aqui vai ser o fim, não é? E acho que o Eduardo descortinou muito bem este paradoxo, não é? De fazer um desfile num deserto do Atacama ou utilizar como pano de fundo para uma consciência de sustentabilidade, mais uma vez, alguém que também se rege por práticas pouco sustentáveis ou assentes em modelos pouco interessantes do ponto de vista do respeito pela natureza, da consciência do que é que implica determinada forma de produzir, não é? Joana, deixa-me atalhar. Em todos os grandes encontros, cimeiras, estão sempre os poderosos de sempre. Nas COPs têm estado os homens do petróleo, certo? Isto tem que ser invertido. Eu tenho propostas muito concretas. Eu tenho que ir ao norte ou a outros sítios, como faço nas universidades todas, que já as percorri, a pregar esta mudança. Sim. Isto é muito mais profundo e vasto. Não é? Está a acontecer, perdoe-me Luís, está a acontecer uma autêntica implosão da vida a nível global. De que vale a aceleração desmesurada da ciência e da tecnologia, e nós estamos neste campo, se a natureza tem regras de que não abdica. Ela não pactua com o ritmo alucinante que imprimimos ao cotidiano, e às manias, e às modas. Nem pactua com os nossos comportamentos desviantes, e são muitos. Estamos a cruzar a última fronteira do equilíbrio, ao nível da produção de automóveis, das guerras que querem mais armamento e cada vez mais sofisticado. Há 97% de espécies no mar em risco de extinção. 97%! Imaginem! 97%, mais do que isto, é a velocidade que a chita consegue em 3 segundos. É a maravilha que eu refiro sempre todos os fins de semana, e nós estamos a perder. Este planeta vai continuar, mas isto não tem piada nenhuma sem gente dentro.
E nós somos chamados a ter consciência, porque senão, por isso simplesmente desaparecemos. O que é que nos interessa? A Pangeia virtual, o supercontinente lá em cima, onde tudo é falso, não é? Porque é verdade. Nós estamos a transportar para lá aquilo que é mais sagrado em nós. Fotografias de família, as palavras mais bonitas, e depois há todo um discurso, uma poeira no ar que me incomoda tremendamente. Eu todos os dias rezo, porque sou crente, a ver se alguém nos põe na consciência esta semente da mudança para o bom, aquilo que foi deixado algures lá atrás. Porque eu não estou aqui para diabolizar a tecnologia, que é muito bem-vinda em muitos aspectos, mas a tal obesidade campeia, não pode. E é essa mudança, desculpe interromper, mas é essa mudança mesmo que a biotecnologia e a introdução da biotecnologia no setor têxtil, porque eu acho que o têxtil é o único ou dos poucos setores que tem potencial para fechar ciclos. E fechando o ciclo é mesmo aqui aquilo que a Joana está sempre a dizer e bem, a circularidade, fechar o ciclo da circularidade e o ciclo da bioeconomia. Ou seja, é muito simples e com isto essas mudanças são necessárias e por isso é que bem haja ao BIT que é preciso projetos destes para, não só para desenvolver, mas também para demonstrar que é possível fazer de uma forma diferente. A questão dos combustíveis fósseis, só para ir um bocadinho atrás, também não podemos dizer àquela gente que só sabe viver do petróleo, de uma hora para a outra não vão vender petróleo, ok? Tem que haver aqui uma transição que se calhar está um bocadinho atrasada, mas as coisas têm que ser graduais, porque senão eles, como também têm muito dinheiro, rapidamente ficam enfurecidos e estamos a ver o que é que acontece quando falta o petróleo. É óbvio. Quando as pessoas com muito dinheiro ficam enfurecidas. Luís, essa é uma reflexão que eu faço ao nível da APIP, por exemplo. Sim. De que também sou, de algum modo, embaixador. A Associação Portuguesa dos Industriais de Plástico. Eles estão a fazer um esforço danado para se libertarem das fontes antigas e tornarem reciclável a 100% o plástico que nós temos que utilizar, continuar a utilizar, porque ele nos preserva muitas vezes a saúde, porque sem ele seria muito mau. Uma pandemia sem a proteção do plástico. E mesmo esse esforço está a ser feito no têxtil, com a biotecnologia e outras coisas que têm vindo a ser feitas de aproveitamento, está a ser feito. É óbvio que precisamos todos de cultura e consciência. Ponto. E precisamos todos de saber cada vez mais sobre isto. Uma vez que nos nossos pontos chave aqui para esta conversa pensávamos em outras abordagens, e eu sou uma fiel crente de que conhecimento é sempre poder e é sempre uma forma de mudarmos o nosso mundo, nem que seja aquele que nos está mais próximo, o universo pessoal e familiar de cada um. E como o Eduardo falava há pouco das relações tóxicas em ambiente de trabalho, etc., seria interessante termos num plano curricular, por exemplo, disciplinas mais sólidas com cientistas e com pessoas verdadeiramente habilitadas para começarem a ensinar às nossas crianças como é que é possível viver substituindo e transicionando de alguma forma destas fontes ou destas... às vezes é difícil encontrar nomenclaturas para tudo aquilo que precisamos de substituir. Seria uma nova abordagem, porque um dos nossos pontos é mesmo este, é que abordagens temos nós à nossa disposição, como é que podemos impactar as nossas comunidades, não apenas esta do BIT que nos ouve, mas também as nossas comunidades assim de uma forma mais alargada. Existem, temos 1 minuto para cada um, desculpem. Joana, perdoe-me, a talhar, existem as chamadas conferências Loving the Planet. Esse tal conselho que referi há pouco, que é 100% eco, não é? Já me convidou para 3 formatos, conferências para as crianças, para os jovens e para os adultos. Portanto, estou a preparar tudo isso. E é fundamental realmente fazermos esta pedagogia, porque com pedagogia fazemos caminho, não é? E para a melhoria que se pretende.
Portanto, eu estou completamente disponível com esta força bonita de, no final, poder aplicar a chancela da certificação da consciência. Está tudo em aberto, é só começarmos a pôr isto a funcionar. Se formos a ver, a diferença entre a cultura dentro de alguns países, ou melhor dizendo, a cultura das pessoas e dos países vê-se pelo lixo que gera, não é? E temos um bom exemplo. Os países do Norte, em que a educação e a cultura começa logo, quando digo a cultura da sustentabilidade e do menos less harmful, dizendo que começa logo desde pequenino, não é? E as pessoas vão crescendo já com essa coisa de que o consumo consciente, a separação de resíduos. Por exemplo, nós aqui em Portugal temos, acho que em termos das camadas mais pequeninas, os miúdos, os pequenos, já são eles que nos educam, desculpem, em termos de separação de resíduos, não é? E aquela coisa de que o burro velho não aprende línguas, eu acho que começa também não só na educação mais cedo, mas também tem que haver campanhas de educação para os mais graúdos, porque às vezes são esses que neste momento estão a fazer. É óbvio que estamos aqui, tudo isto é preciso a tal consciência, as pessoas também precisam, nós não podemos pedir consciência quando as pessoas não conhecem e não compreendem, ok? E temos que, qualquer um interveniente, e como a Joana estava a dizer, naquele universo mais pequeno ou mais próximo de nós, se nós efetivamente pudermos, cada um de nós fazer algo, e se no fim deste tempo que estamos aqui a conversar, se tiver só 3 pessoas a ouvir, se já conseguimos mudar essas 3 pessoas, essas 3 vão mudar outras 3. Ou seja, isto vai crescendo. É óbvio, como estava a dizer, cultura, educação, mas também tem que ser dada a conhecer. E dada a conhecer entre o bom e o mau, para que depois haja uma ação concreta. E a ação concreta aí depois começa dos players todos e dos stakeholders todos, governos, empresas, consumidores, tudo, não é? Deixem-me só assinalar aqui um ponto que é crucial para este encontro de vontades. Eu criei a Loving the Planet porque percebi que a nível mundial há uma carência brutal a este nível. Falta uma plataforma, ou faltava na minha ótica, e eu construía, uma plataforma global de comunicação para o mesmo efeito. Isto é, nós neste momento temos bons parceiros, gente muito boa no terreno, a falar de diferentes áreas, e da melhor maneira, mas falta aglutinar. E isso existe já. A Loving the Planet é essa coisa aglutinadora. É a argamassa que faltava. Portanto, disponham. Vocês não precisam de perder a vossa identidade. Qualquer empresa que esteja neste âmbito, até devem continuar a perseguir esse objetivo, mas deixem que sejam apenas um gomo dos muitos que formam o planeta. Muito obrigado. Muito obrigada, Luís. Muito obrigada, Eduardo. Acho que não acrescentamos mais nada porque a imagem do gomo é ótima demais para terminarmos este episódio das nossas conversas fora de moda. Obrigado. Até breve. Até sempre. Hoje ficamos por aqui nas Conversas Fora de Moda, o podcast do BIT. Com o apoio do PRR e da Next Generation EU, estamos a mudar o mundo através da bioeconomia no têxtil e vestuário. Da natureza de forma circular e sustentável para as pessoas. Fica a par de tudo nas redes sociais do BIT.